Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Matheus Assunção e você está no Saber Pensar. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre São Tomás de Aquino, este grande santo, este grande sábio que chegou aos altares da Santa Missa no dia 18 de julho, há 700 anos. Há 700 anos. Já são 7 séculos da canonização deste grande doutor comum. E neste vídeo pretendo falar um pouco sobre a importância, de estudar São Tomás de Aquino. Porque, no fim das contas, devemos estudar São Tomás. Então, peço desde já que você deixe um gostei neste vídeo, porque é com ele que eu consigo saber se o conteúdo está sendo agradável ou não, se está tendo algum proveito. Também se inscreva neste canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Comente aí embaixo também sugestões de vídeos que você quer que eu traga, e vou ver para possivelmente trazer. Isso ajuda bastante, Esse é o meu patrocínio. Então, antes de tudo, a escolha do doutor comum, se trata da escolha de princípios. Isso é muito importante. Cada geração ela procura o seu santo, não por instinto, mas o do que ela precisa. É como se fosse o sal da terra. E Nosso Senhor diz, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o gosto, com que será salgada as coisas? Então, nesse sentido, São Tomás ele é o oposto dos nossos tempos, os tempos que vão contra os princípios mais elementares. Então, por isso que Chesterton vai dizer que cada geração é convertida pelo santo em que mais em desacordo está com ela. O sal justamente ele tem essa função de conservar aquilo que é contrário a ele, por ser justamente diferente daquela coisa. Ele não é semelhante à coisa e que ele vai salgar. Então, por ser diferente dela, ele tem essa característica de salgar as coisas. E São Tomás justamente é isso. Ele é um santo que está em desacordo com a nossa época, mas, ao mesmo tempo, é o santo em que a nossa geração mais precisa, mais entra em harmonia nessa contradição por conta da sua necessidade desse espírito tomista. E por que disso? Justamente porque em nossa época nós estamos afastados desse mundo de solidão, de silêncio, onde se constitui realmente a oração, esse mundo imerso de redes sociais, de tecnologia, das coisas fúteis do mundo. E São Tomás nos ajuda a aprofundar nessa solidão, nesse silêncio, porque ele torna-se justamente o ápice do que é o realismo. Ele se opõe notoriamente contra essas ideologias, essas doutrinas perversas que existem em nossos tempos, que são contra esses princípios do recolhimento, da contemplação das verdades e da contemplação de Deus Nosso Senhor. Então ele vai ser contra, por exemplo, o ceticismo, contra o relativismo, seja relativismo da verdade, seja relativismo moral, vai ser contra o modernismo, contra a desconfiança da capacidade racional do homem, que nega até mesmo a evidência, porque a ideia primária da filosofia de São Tomás de Aquino é o senso comum aliado, alimentado pelos 5 sentidos, porque justamente o critério de certeza é a própria evidência, é aquilo que fundamenta a certeza. Então a evidência ela tem direito e dever de defender-se contra toda e qualquer doutrina perversa que negue uma verdade cuja certeza ela possui. Assim como, por exemplo, o inferior tem direito de se defender contra um superior que seja insensato. Então, São Tomás ele vai dar isso com muita clareza. Ele vai nos apresentar esses princípios de modo muito claro, com o seu realismo. E faz com que nós possamos nos defender deste mundo que nós vivemos, não sermos arrastados pelas correntes. Então, a clareza que determina em nós a adesão, e o realismo proporciona justamente essa clareza, porque justamente é da natureza da inteligência dar o seu assentimento à verdade, e o realismo
mais do que outra doutrina, mais do que qualquer outra doutrina filosófica, ele mostra isso muito bem, né? É, conhecemos por meio dos sentidos, né? É uma coisa mais simples do mundo. Então, a essência do ensino tomista é justamente confiar na razão, né? Porque justamente Deus nos deu essa faculdade racional para que nós possamos chegar a Ele pelo conhecimento das criaturas, né? Exemplo disso são as 5 vias, certo? Então, por meio de argumentos racionais, São Tomás ele chega em conclusões totalmente sobrenaturais, né? Totalmente sobrenaturais. E com isso ele nos torna justamente homens crentes, né? É, é, por meio de demonstrações racionais, né? Já que nosso tempo, né, está abdicado da noção de que a fé é a adesão à verdade revelada, né? Com esse ímpeto filosófico de confiar na própria razão, né? Ele se utiliza do instrumento daqueles que são contrários à fé e vai no campo do próprio adversário para poder demonstrar aquilo que a fé já nos dá a conhecer de modo muito simples e mais perfeito, certo? Então, São Tomás realmente ele realiza as núpcias de Deus com o homem. Ele realiza essas núpcias porque a força dele está num Deus que faz nova todas as coisas. Então, tendo isso em mente, né, o motivo de estudar São Tomás de Aquino, e não há outro motivo maior, senão, há motivos menores, mas o maior não é outro senão a preservação da fé, que é violentamente atacada em nossos dias, a todo instante, a todo instante. Seja nas universidades, né, nas escolas, no trabalho, né, seja até por vezes no seio familiar, né, entre amigos, né, é violentamente atacada a fé no nosso dia a dia. Então, nosso Senhor, ele nos ajuda a entender a importância de São Tomás, justamente quando ele pergunta, né, quando eu vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? E São Tomás, ele nos ajuda a nos aprofundar, né, nessa pergunta de Nosso Senhor, para que possamos justamente preservar essa fé que é violentamente atacada, essa fé que é o bem mais importante que nós temos, né? Assegurar a salvação da nossa alma com a ajuda, né, por meio da fé. Então, o padre Calderon, né, ele diz que só as almas privilegiadas, né, elas se sustentam pela pureza doutrinal e moral pelos dons do Espírito Santo. Mas a maioria das pessoas, elas necessitam que essa fé seja explicada, né, e seja raciocinada, né? A ortodoxia deve ser definida por meio disso, né? A maioria das pessoas necessita disso, né? Ou seja, pela teologia, que é uma tarefa específica dos sacerdotes, né? Então, o tomismo ele não nos dá a fé, né? Mas ele a preserva, né? O tomismo ele não nos levou a defender a tradição, mas foi a graça de Deus. A questão é que sem o tomismo nós não poderíamos defender a tradição, nós não poderíamos defender a nossa fé, ou seja, preservar a nossa fé. Então, o inimigo, né, ele é como um leão que ruge, né, está o tempo inteiro preparado para nos devorar, né? E São Tomás de Aquino ele nos ajuda a preservar a nossa fé contra os ataques diabólicos, né, especialmente nos tempos de hoje que são frequentes, são em massa, né, contra a inteligência e mesmo contra a pureza, né? Então, a humanidade ela está cada vez mais afastada de Deus, né, e numa tragédia, né, ela vagueia numa aridez de um deserto imenso, né, em demanda, justamente buscando a terra de promissão, mas se encontra numa crise de inteligências, né, uma crise muito grande, não mais uma crise em busca do pão corporal, né, que precisavam os egípcios, e o faraó lhes concedia, né? Consolava eles dizendo, né? Ide ad Yosef, ide a José, né? Pedi a ele e ele vos concederá. Já não é essa a crise, né? A crise material, né?
Necessitamos de um pão do Espírito, né? Que por isso brada a igreja, né? Ide ad tomam, né? Ide a tomais, né? E foi justamente São Tomás de Aquino que Nosso Senhor confiou o governo das inteligências, né? Ele é o verdadeiro anjo das inteligências e se faz urgente, né, refazer justamente esses valores intelectuais. Afinal, tudo depende das ideias. Tudo depende das ideias. É com boas ideias que nós nos conduzimos à verdade e à fé. Sem essas boas ideias, o caminho ele se torna obscuro, difícil. Então, é muito importante ter essas coisas claras. O nosso tempo, especialmente, é porque o ego e a cobiça do homem pela inovação, já no século XVII, mas com raízes ali na crise espiritual do século XIV, ele resultou numa linha subjetivista, cética, né, agnóstica, mágica, pseudofilosófica, que nos deu características bem peculiares, que são duas, né? A inovação e a exigência de uma autojustificação. Sempre buscando novidades, né, os autores, e isso que se faz justamente em busca de uma obra própria, né? Como se afastando do senso comum, criando a própria teoria, isso fosse a melhor coisa do mundo, né? E a autojustificação na própria razão, no próprio eu. Então, contra isso se eleva São Tomás de Aquino de modo excepcional, né? E os papas falaram isso exaustivamente, especialmente Pio XI na encíclica Studiorum Dulcem, né? Então, esse brado que a igreja dá, né, que o Papa deu, ite ad Iosef, ite ad Tomam, né, ide a Tomás, é justamente para os corações inquietos, para as inteligências extraviadas, né, que buscam a verdade, mas não conseguem encontrar e ficam inquietos, né, incapazes de alcançar a verdade porque justamente não encontra um autor que lhe seja satisfatório, né? Então, por isso que o Jacques Maritain ele comenta, né, que os demais filósofos eles amam sem dúvida a inteligência, né? Até mesmo quando eles buscam arruinar a inteligência com os seus sistemas, mas amam a inteligência mais que a Deus, né? E São Tomás ama a Deus mais que a inteligência, mas ama a inteligência mais que todos os filósofos justamente porque ama a Deus. Então, o estudo de São Tomás se dá, sobretudo, por este motivo, né? Esta é a principal importância do seu estudo e neste vídeo breve gostaria de ter comentado isso com vocês. Perfeito? Então, como recomendação de leitura sobre este assunto, indico dois livros, né? O primeiro é Santo Tomás de Aquino, escrito por Chesterton, um ótimo livro. Chesterton, de modo muito simples e convidativo, e com aquela ironia dele, nos faz entrar nessa biografia de São Tomás de Aquino e para que conheçamos mais esse grande santo, este grande doutor comum. E um outro livro que é excepcional, né, uma leitura obrigatória, digamos assim, que é A Vida Espiritual segundo São Tomás de Aquino, de Monsenhor Marcel Lefebvre, que é um livro muito simples, muito rudimentar, que mostra a importância da fé para a salvação e como São Tomás de Aquino pode nos ajudar nisso no próprio dia a dia, né, no cotidiano. Perfeito? Então, são essas as duas indicações. Anuncio que nós temos uma newsletter, né? Eu já havia comentado em outros lugares com vocês. E para você se inscrever, basta conferir os links aí abaixo. O link da newsletter vai estar aí. E na terça-feira, né, amanhã, você poderá receber um artigo, um texto sobre justamente esta temática do porquê estudar São Tomás de Aquino. A newsletter haverá toda semana, sempre na terça-feira, né? Confira os outros links na descrição. Se inscreva neste canal, é muito importante que você faça isso para me ajudar, né? Você que me patrocina deste modo. Perfeito? Então, fico por aqui. Muito obrigado. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.